Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. E aí, meu povo, como estamos? Hoje estamos iniciando mais uma nova série, né? Nós falamos nesses últimos 7 dias a respeito das 7 chaves para o sucesso. E foi bem interessante, né? Foi um conhecimento aí que eu peguei do Janquet Diniz, que é um grande empresário, e eu tenho aprendido bastante coisas com ele, né? E agora nós vamos falar sobre as 16 leis do sucesso que foram estudadas e estipuladas por Napoleão Hill. Não sei se você conhece ou já ouviu falar sobre ele. Ele é autor de vários livros, inclusive tem um livro que se chama Lei do Triunfo, e a base dele é justamente essas leis do sucesso. Então são orientações baseadas em estudos e tudo aquilo que ele já fez no decorrer da sua vida. Hoje ele já morreu, né? Mas toda a sua construção da sua carreira ele se dedicou a aprender com várias pessoas. É um livro que foi escrito em 1920 alguma coisa, 29 se eu não me engano, e é um livro atemporal, porque ele tem ali percepções de Thomas Edison, de Henry Ford, de pessoas assim que nós admiramos bastante quando a gente estuda ali na administração, né? Pelo menos na faculdade eu vi bastante sobre essas pessoas. E ele era presente ali junto com aquelas pessoas, e aprendeu muitas coisas e colocou ali esse livro que vem sendo só renovado, atualizado para os nossos dias atuais, mas é um livro totalmente atemporal que nos ensina muito, né, sobre vários sentidos da nossa vida. O Napoleão Hill é uma pessoa que eu admiro também, um autor muito bem. Eu já li alguns livros dele. Tem um livro bacana também que ele fala que é Quem Pensa Enriquece. Tem outro que fala Mais Esperto que o Diabo, que esse daí é para deixar as pessoas de cabelo em pé. Só o título do livro, né, como cita o nome Diabo. É muito interessante. Então ele tem uma percepção muito, muito grande assim de mundo, de sucesso, e ele alcançou aí com a sua carreira, com o seu conhecimento, com as suas pesquisas, e ele tem sempre muito a nos ensinar. Então eu vou compartilhar nesses próximos 16 dias essas 16 leis aqui que ele ensina no livro dele, e eu quero compartilhar com você para que você também possa alcançar aí o sucesso, tá bom? E a primeira lei que é colocada no livro, né, é justamente algo que eu acho assim imprescindível para todo mundo precisa ter, que se chama Mastermind. O que é Mastermind? É uma mente mestra, é um grupo de pessoas onde você vai estar ali trocando ideias, trocando conhecimento, compartilhando o seu conhecimento, os seus objetivos, aquilo que você sonha alcançar, que você sonha buscar, para que todos daquele grupo, né, venham trabalhar em favor dos seus objetivos em comum, né? Então, quando a gente vai pensar em um grupo de pessoas que seja um mastermind, e precisam ser pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito. E aqui o meu mastermind começando pelo meu marido, né? E aí eu tenho buscado conhecer outras pessoas também, e aí a importância do network, porque network ele salva vidas. Então a gente sempre precisa conhecer pessoas que estão conectadas com o nosso propósito, que estão conectadas com aquilo que nós sonhamos, com aquilo que nós buscamos, e que de alguma forma podemos ajudar ela também a realizar os sonhos dela, né? Então a mente mestra é uma junção de pessoas que são mais inteligentes do que nós, pessoas que têm um conhecimento acima, e que através das reuniões, através de conversas, através de passar, de troca de conhecimento, você consegue subir um pouco de nível, né? Essa semana passada eu tive a experiência com uma amiga minha de infância, de infância não, acho que da adolescência, né? Que nós estudamos juntas, e aí a gente passou um tempo distante, mas nos conectamos novamente, e eu precisei de uma orientação em relação ao negócio, e ela, assim, abertamente me ensinou, assim, me deu uma direção que, nossa, iluminou bastante a minha mente, o meu pensamento, né? Então, nós precisamos de se conectar com pessoas que tenham ali, que estejam alinhadas com o nosso propósito, que estejam bem, tendo o resultado que nós queremos ter. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela
tem muitos sonhos, ela quer chegar no sucesso, só que ela se envolve com pessoas que não estão focadas nisso, que não estão pensando nisso. Então, o ambiente em que nós estamos vai determinar quem nós somos. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas nós somos a média das 5 pessoas com a qual nós andamos. E a pergunta é, com quem você está andando? Com quem você está se relacionando? Porque não há como você passar para uma próxima fase, para um próximo nível, andando com pessoas de nível inferior. Né? Não tem como você ser uma pessoa que foca no sucesso, que foca na realização de objetivos, que foca em crescer, em prosperar e andar com pessoas que só pensam em beber, que só pensam em gastar, que só pensam em trair a esposa ou o marido, pessoas que só pensam em coisas banais, em coisas passageiras. Não tem como, não há conexão nesse tipo de ambiente, né? Então, quanto mais nós queremos crescer na nossa vida, mais precisamos nos conectar com outras pessoas. Eu vivo sempre dizendo isso, né? Eu preciso me encontrar com grandes empresários porque é nesse meio em que eu quero estar. Só que para que eu possa, né, alcançar esse nível, eu preciso subir alguns degraus, né? Até para que eu tenha relevância para essas pessoas. E algumas pessoas têm assim, uma mentalidade muito assim, limitada e diz assim, eu não vou falar com fulano de tal porque ele tem dinheiro, ele tem muitos negócios, ele não vai dar atenção para mim. Muito pelo contrário, as pessoas que realmente construíram a sua carreira, o seu negócio baseado na legalidade, né, onde é tudo assim realmente certinho, essa pessoa ela tem maior prazer em ensinar, maior prazer em explicar, maior prazer em dar orientação, porque tudo que ela conquistou, ela deseja que outras pessoas conquistem também. Então, nós precisamos procurar pessoas que estejam alinhadas com o nosso propósito, pessoas que saibam mais que nós. Então, Michele, mas eu não posso sair de onde eu estou. Será mesmo que não pode? Às vezes, o ambiente que nós estamos, seja no bairro, seja na cidade, seja ali no estado, acaba limitando o nosso potencial. Porque quanto mais pessoas nós nos conectarmos, mais pessoas nós vamos crescer. E quanto mais nós vamos crescer, né? E eu estava assistindo uma aula ainda agora que falava justamente sobre network e eu achei bem interessante que casou, né, com aquilo que eu ia falar hoje. E algo que foi falado é que não é tão importante você conhecer tantas pessoas, mas sim você ser conhecido pelas pessoas. E isso é uma construção, é você ser relevante para outras pessoas, porque há um problema muito grande onde quando nós vamos falar de network, né, vamos falar em se conectar com pessoas, a maioria das pessoas se conectam por interesse, né, então ela fica esperando algo de outra pessoa, ao invés de dar. Então, uma ideia interessante de quando você for buscar novos conhecimentos ou se conectar com novas pessoas é se mostrar interessante para ela, ao invés de ser interessado. Então, ao invés de você assim buscar se conectar com outras pessoas por interesse e de querer, sabe, sugar a outra, de querer aprender aquilo que ela tem para ensinar, seja uma pessoa interessante, tenha algo para ensinar, tenha algo para falar, tenha algo para contribuir na vida daquela outra pessoa. Michele, mas como é que eu vou ter isso? Através do conhecimento. O conhecimento, ele gera uma riqueza imprescindível, uma riqueza que você não tem nem como contabilizar. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você consegue lidar com as situações, até mesmo de maneira sábia, porque a sabedoria vem através das experiências, de você aplicar o conhecimento nas experiências que você tem. Então, quando você encontra com uma pessoa e se demonstra sábio, ensinando a ela algo que vai acontecer na sua vida, algo que você superou, que você aprendeu, uma forma diferente de fazer alguma coisa, então você vai chamar a atenção daquela pessoa e você vai ali gerar relevância para ela. Então, quando nós nos comportamos como pessoas interesseiras, né, de querer se conectar com o outro só porque ele tem algo para me passar, dificilmente essa relação ela vai se sustentar.
Então, a palavra de Deus nos diz assim: dai e ser-vos-á dado. Então, quando a gente pensa nisso, né, às vezes as pessoas olham que é somente em relação à igreja, em relação a dar oferta, alguma coisa assim. Mas não, é em tudo na nossa vida, porque o próprio Jesus fala que é melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quanto mais você dá, no sentido de demonstrar o conhecimento que você tem, no sentido de compartilhar algo que você aprendeu e fazer com que aquela pessoa aprenda também, cresça mais um pouco, então você vai garantir que ela de alguma forma venha retribuir na sua vida também, que de alguma forma ela venha se conectar com você, te inspirar em alguma coisa e você vai ter novas ideias. Então, no dia de hoje eu quero que você pense no seguinte: Mastermind é uma lei que o Napoleão Hill colocou, que ele acredita, segundo ele acredita que quando nós nos conectamos, temos um grupo de pessoas ali, que seja começando com 2 pessoas, nós conseguimos chegar mais longe. Nós conseguimos focar cada vez mais nos objetivos. E esse grupo de pessoas, o que ele faz, Michelle? Ele discute sobre alguns assuntos. Discute a respeito de vendas, a respeito de negócio. Por isso que tem que ser pessoas que estão alinhadas com a visão que você tem, alinhadas com o seu momento de vida naquela hora, né, naquele momento. E principalmente aos seus objetivos, né, futuros. Eu lembro que acho que foi em 2021 eu formei um grupo, era eu e umas 2 pessoas, e aí a gente se encontrou algumas vezes online, né? Só que depois não fluiu, porque eu percebi que essas pessoas, elas não estavam alinhadas com aquilo que eu queria, que era no sentido do empreendedorismo, que era desenvolver mais isso. A gente falava muito bem sobre outros assuntos, mas naquele momento, naquela hora, a minha necessidade, né, era justamente o empreendedorismo, era saber lidar com o ponto de equilíbrio, em relação às metas e algumas outras coisas. Então eu percebi que aquele grupo de pessoas, ele não era mais para mim. Eu não cabia mais ali, porque os assuntos que estavam sendo trabalhados não tinham muita relação com aquilo que eu precisava no momento. Então a gente precisa ter essa consciência também, que nem sempre as pessoas que a gente escolhe para fazer parte do nosso grupo de mastermind estarão alinhadas com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós buscamos. Por isso a importância do network, de você conhecer uma variedade de pessoas, mas que essas pessoas de alguma forma vão te ajudar a ir para a próxima fase. Então, é preciso nos formar alianças seguras que vão te ajudar a crescer. Tem um versículo que fala, se eu não me engano é em Salmos, que fala: maldito o homem que anda na roda dos seus escarnecedores, né? Então, e em Provérbios tem alguns versículos que falam a respeito do ambiente que a pessoa está, do meio em que ela está, que ela acaba se tornando aquilo dali também. Então, a Bíblia, nosso manual de instruções, já nos ensina que nós precisamos andar com pessoas que nos levam para a próxima fase, que nos levam para o próximo nível. E se for com as pessoas erradas, a gente vai acabar acontecendo várias coisas ruins na nossa vida, porque a falta de conselheiros, né, faz com que a gente venha a perder planos importantes, como diz lá em Provérbios. E tem uma história na Bíblia que eu acho muito legal, que é a respeito do filho de Salomão, né? Então, depois que Salomão morreu, ele assumiu ali o reinado, se eu não me engano é Roboão o nome dele, ele assumiu o reinado e estava tendo algumas crises no povo. Algumas pessoas estavam reclamando por conta dos impostos que Salomão tinha determinado, e aí alguns representantes foram lá conversar com Roboão. E Roboão, para tomar uma decisão, ao invés de chamar os seus conselheiros, que eram pessoas ali de idade, que estavam ali no conselho para orientar ele qual a melhor decisão que ele deveria tomar, ele foi chamar os seus amigos de infância, aquelas pessoas que não entendiam nada sobre o reino, que não entendiam nada sobre a administração, né, de um povo, e que só cresceram com ele, ali aqueles amigos de infância que, não sei se você tem essas pessoas que são amigos
amigos entre aspas, né, que estão ali crescendo com você, mas que eles não crescem, que eles estão, não crescem na vida, estão assim sempre do mesmo jeito, falando sobre as mesmas besteiras, então eles não avançam, você muda de fase e eles não. E aí, quando você não abandona essas pessoas, essa proximidade, você acaba tendo resultados ruins na sua vida. E foi o que aconteceu com Roboão. Ele deu ouvidos aos seus amigos de infância e, por conta disso, teve uma revolta ali no povo e Israel foi dividido, né? Ficou ali com o reino do sul e o reino do norte. E, no caso, ele ficou na cidade em Judá, reinando somente em Judá e Benjamim, e se levantou um outro rei para reinar sobre todas as outras 10 cidades. Então, olha só a seriedade disso, né? E ele tinha um reino com 12 cidades, e por conta de uma decisão errada, levada por conselhos ruins, de pessoas que não tinham nada a ver com aquele momento em que ele estava vivendo, ele acabou prejudicando não só a si mesmo, mas todas as gerações futuras que vieram depois dele. Então, é importante a gente estar no meio de pessoas que vão nos levar para a próxima fase. É importante a gente estar no meio de pessoas que vão contribuir com o nosso crescimento, com os nossos objetivos. Porque se não contribuir, se não nos ajudar, que se não, sabe, a gente não conseguir seguir, nós vamos ficar parados, ou ficar até pior do momento em que nós estávamos. Então, tem um ditado que diz, né, sozinho você chega mais rápido, mas com alguém você chega até muito mais longe. Então, se você deseja chegar mais longe, você precisa se juntar com uma pessoa, seja o seu esposo, seu marido, sua esposa, seu marido, pessoas que estejam próximos ali de você, que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade, a focar no seu objetivo e fazer com que você venha avançar para a próxima fase. Pode começar dessa forma, mas aí você vai se conectando com outras pessoas, vai conhecendo outras pessoas, aprendendo coisas novas e assim você vai crescendo cada vez mais, tá bom? Essa foi a primeira lei de Napoleão Hill, né? A mente mestra, a mastermind. E outra coisa que eles falam que é muito interessante é que a mente ocupada é uma mente que tem muita coisa na cabeça. A gente fala que a mente mestra, né, é a mente superior que forma justamente esse grupo para podermos crescer e avançar. E aí ele dá exemplo da mente ocupada, que são muitas coisas na cabeça, e a pessoa com uma mente ocupada, ela não consegue produzir, é impressionante isso, né? Uma mente preocupada, que é ocupada com o futuro, e uma mente produtiva, que é pegar as sementes e agir. Então, essa mente média, né, que é esse mastermind, esse grupo de pessoas, precisam ser pessoas focadas numa mente produtiva, com que todos ali naquele grupo venham produzir, crescer e avançar, tá bom? Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos nos conectar com o Senhor e pedir que Ele nos dê essa orientação. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, meu Pai, por sempre nos ouvir, por estar conosco, meu Deus, nessa manhã. Que o Senhor venha, meu Deus, nos mostrar pessoas que vão nos levar para a próxima fase. Nos ajuda a nos conectar com pessoas que vão nos ajudar a crescer. E que em nome do Senhor Jesus, Tu possa, meu Pai, estar na direção das nossas vidas, sempre nos inspirando a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus que você tenha um dia maravilhoso, uma quarta-feira abençoada. E amanhã estamos aqui novamente às 6h27 para falar sobre a próxima lei do sucesso, tá bom? Beijão, ótimo dia!